Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Arena. Meu convidado de hoje é o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Até daqui a pouco. Sérgio, muito obrigado por ter vindo ao Café na Arena. Obrigado a você. Queria saber um pouquinho qual que é a expectativa aí para o Brasil aí nos próximos anos, em termos de crescimento, em termos de economia. O ano começou muito conturbado, né? Queria saber um pouquinho qual que é a expectativa de vocês aí para os próximos meses e o ano que vem, talvez. Pavi, infelizmente a gente tem uma situação hoje no Brasil, de certa forma, que a gente pode chamar inédita. A gente nunca conseguiu ver tantos problemas ao mesmo tempo acontecendo como a gente está tendo agora, especialmente no início de mandato, que nos deixa mais preocupados quando você olha a parte política. Parece uma tempestade perfeita. Totalmente perfeita e agressiva, porque você tem um escândalo da Petrobras, que não é pequeno, né? Você está falando de uma empresa que toda a cadeia hoje representa em torno de 50% do investimento da indústria. Então, você está falando de uma queda da Petrobras em termos de plano de investimento e como afeta toda a cadeia, né? Afeta bancos, afeta fornecedores. Você está falando de uma queda de investimento esse ano que vai ser significativa só pela Petrobras. Quanto vocês estão estimando de queda no investimento? A gente está esperando uma queda de 9%. 9%? 9%, lembrando que ano passado já deve ter caído 7%. Então, é muita coisa, né? Porque além da questão da Petrobras, você se junta às outras dificuldades que a gente tem hoje, né? Você tem aí na iminência de ter um risco de racionamento, virar de fato um racionamento a partir de abril. O racionamento em si, que a gente considera hoje, de energia, é um corte mínimo de 5%, que já está embutido no nosso PIB caindo 1% esse ano. Né? E pode ser eventualmente mais do que isso se você chegar em abril e não tiver um nível de chuva suficiente nos reservatórios de energia no país. E aí pode cair mais de 1%. Pode cair mais de 1% o PIB esse ano. Né? E você se junta a isso a questão do câmbio. Né? Todo o risco que você tem envolvido nessa situação toda joga a taxa de câmbio para cima. A hora que você joga lá a taxa de câmbio para cima, você aumenta o custo de você importar bens de capital, por exemplo, que uma grande parte do investimento que cresceu nos últimos anos no Brasil foi porque você conseguiu importar máquinas e equipamentos mais baratos. Aí conseguiu, dentro das empresas, melhorar a eficiência através disso. Hoje você tem uma taxa de câmbio muito maior, ou seja, um importado de bem de capital que fica mais caro, e aí automaticamente o nosso bem de capital também fica mais caro. Então a empresa já não consegue investir, ela vai ter até dificuldade de reformar a sua fábrica, né, de colocá-la mais eficiente, ou seja, você tem um cenário que você aprofunda o sentido de queda na economia. E taxa de câmbio maior, toda a situação que a gente vê na economia como um todo, rebate o mercado de trabalho, rebate o consumo, que é outra grande ponta de desaceleração que a gente tem esse ano. Você não tem mais salário mínimo crescendo como no passado, apesar desse ano ter sido um número bom. Você não tem mais Bolsa Família, você não tem mais crédito consignado crescendo como foi no passado. Construção civil não está mais no ritmo que estava antes, porque você tem um mercado de trabalho que está entrando no sentido contrário do que foi nos últimos anos. Cresceu muito. Esse ano, quando você pega os dados de emprego formal no Brasil, você vai ter uma queda. Pela primeira vez nos dados históricos do Ministério do Trabalho. A taxa de desemprego também vai subir esse ano por qualquer estatística que você olhe. Então, assim, tudo aquilo que estava acontecendo nos últimos 4 anos, finalmente vai bater mais intensamente no mercado de trabalho em 2015. Então, você junta tudo isso... Pode ir a quanto o desemprego? A taxa de desemprego, assim, no novo cálculo da PNAD contínua, que é aquele dado do IBGE que pega a taxa de desemprego calculada no país inteiro, é melhor do que aquela outra que a gente costumava acompanhar, que é a PME, que são só 6 regiões metropolitanas, ela é em torno de 2 pontos a mais do que a PME. E subindo hoje, a gente pode visualizar no final do ano uma taxa que tende a ficar acima de 8%. Então, é uma taxa de desemprego dessazonalizada, quando a gente tira os efeitos sazonais, ela pode chegar a algo em torno de 8, 9% no final do ano, que é um número alto, com tendência ainda de acelerar em 2016. Então, assim, você está olhando uma economia brasileira hoje que voltou para trás em muitos sentidos. Em termos econômicos, a gente retrocedeu, quando você pega alguns dados, 10, 15 anos. A nossa sorte é que a economia brasileira ficou muito mais forte hoje. Então, por mais que a política econômica tenha voltado tanto atrás, quantas vezes a gente viu nos últimos 4 anos uma política econômica que era um misto de anos 70 com anos 80? Desonerações, subsídios, incentivo, Estado grande, como foi no gás. Gasto público. A nossa sorte, assim, que apesar dessas políticas velhas e que não funcionam mais terem permeado o Brasil durante 4 anos,
a economia voltou atrás, mas não voltou tanto, porque você conseguiu colocar tipo um freio nessa deterioração, e o freio se chama Joaquim Levy, né? Você teve a percepção de que não dá para piorar muito mais do que isso, e aí o Joaquim Levy entrou para tentar pelo menos amenizar um pouco da piora. Mas uma andorinha só não faz verão, né? Um ministro só não faz verão. Então... ele está sendo ministro, articulador político, né? Joga, cobra o escanteio, cabeceia, né? É difícil assim. Ele está sendo técnico, ele está fazendo tudo. Então aí fica difícil, porque o cargo dele é um cargo que deveria ser um misto de técnico com político, né? Porque ministro em geral tem essa parte política. Ele está sendo muito mais político do que ele deveria ser nesse momento, né? Ele deveria focar mais, não é porque ele não quer, porque de fato ele tem que despender mais tempo na parte política, mas a sorte nossa é que ele tem uma equipe muito bem formada que ajuda a manter essa parte técnica evoluindo relativamente bem. Mas é sintomático você ter um ministro que com 2 meses de governo ameaçou se demitir. É um sinal muito ruim. Muito ruim, porque se mal começou o governo e a gente não vê isso em geral em ministro da Fazenda. E, na verdade, nenhum ministro ameaça se demitir assim. Para a gente ver a força dele, porque em outros tempos, com o presidente forte, um ministro que ameaçasse isso já imediatamente seria fritado para sair. Hoje não tem como o Levy ser fritado para sair numa condição dessa, porque o governo sabe como ele é importante nesse momento para fazer o ajuste fiscal. Porque dá um ar de que ele tem uma importância muito grande, que de fato ele tem. Isso vai desgastando a relação com o tempo. Vai se tornar um problema. Com 2 meses já está assim, como é que vai estar em 6 meses, como é que vai estar 1 ano? Quando a gente souber que o ajuste fiscal não foi aquela maravilha que se imaginava, que o crescimento foi muito ruim, então vai começar a ser cobrado. O desemprego aumentar, principalmente, que é uma bandeira do governo. Então, assim, vai chegar um momento que a presidente vai chegar para ele e falar, olha, e aí? Cadê o crescimento? Recessão só não dá. Ela topou a ideia de que vamos fazer um ajuste recessivo no primeiro ano. A imagem que eu sempre uso é dentro de uma empresa, por exemplo. Você tem lá vários diretores e o presidente. E aí você tem toda uma equipe que é ruim. Aí você troca o diretor financeiro por um excepcional. Enquanto toda a equipe continua muito ruim. Esse diretor financeiro não vai salvar a empresa. Ele pode dar uma melhorada em alguns números, algumas coisas, mas não vai conseguir salvar a empresa inteira se você não tiver a equipe inteira muito bem coordenada, especialmente no momento de crise. No momento de crise você precisa ter um presidente estadista, tanto para uma empresa quanto para o país. Isso é o que está faltando um pouco hoje. E no caso, e o Banco Central? Também a questão dos juros. Você acha que aí o Banco Central pode ganhar uma relevância maior? Você tem uma inflação também muito forte, né? Até por conta desse dólar disparando, uma projeção de inflação muito alta, podendo chegar a 8%. Né? Como é que fica então o papel do Banco Central nessa? É isso mesmo. Assim, a inflação esse ano, por conta de administrados e câmbio, fica um cenário muito parecido com o que foi 2003. Né? Você vai ter um choque inflacionário esse ano. Já agora em março, dependendo da estatística que você pegue, já está a inflação em 8% em 2 meses. Dependendo do que você pega, no IPCA 15, por exemplo, você já tem o risco de chegar na meta de 4,5% em abril. Nossa, já acumular em 4 meses 4,5%. A meta do ano todo. Já ou seja, de maio a junho você vai ter inflação a mais da meta. Então, assim, você tem um cenário inflacionário muito grave hoje. Precisa de um Banco Central muito mais agressivo para impedir que essa inflação que a gente tem hoje permaneça, se espalhe. O papel do Banco Central é impedir que esse 8%, ou eventualmente até mais do que isso, quando a população começar a ver que o Banco Central não está fazendo o trabalho corretamente de conduzir essa expectativa para baixo, você chega ano que vem, todo mundo vai reajustar todos os preços e que patamar? O que foi esse ano. Os então, 7%, 8%. Aí... 8%, 9%, dependendo do que for, quer dizer, você vai ter ajustes que vão ser significativos no ano que vem. Se você está falando de uma taxa de câmbio ainda pressionada, de um fiscal que não vai conseguir fazer o ajuste tão intenso como se esperaria, né? Vamos lembrar que em 2003, quando o Lula entrou, o grande trabalho foi do Banco Central, o ajuste fiscal ali não teve. O primário começou em 3,2% do PIB, que já era bom, e continuou em 3,2% do PIB quando terminou 2003. Ficou estável ao longo do ano. Já estava arrumada, né? Já estava arrumada, ficou estável. Quem fez o trabalho grande foi o Banco Central. Hoje tem um fiscal que está muito ruim, com dificuldade de fazer um ajuste, e um Banco Central que perdeu um pouco a credibilidade ao longo dos últimos 4, 5 anos. Então, ele, além de tudo, de combater a inflação, ele tem que resgatar essa credibilidade perdida, que até agora não resgatou. Né? Dos documentos, de todas as decisões que têm sido tomadas, ainda a gente não está vendo aquele Banco Central, no passado viu uma inflação de 8% já instalada, pensaria em aumentar a taxa de juros rapidamente agora em 0,75 ponto percentual, por exemplo, que é o que o mercado a princípio estava esperando para a decisão de abril. Já ficou claro na ata que no máximo vai ser 0,5% de aumento.
Então, você tem um Banco Central hoje que não está sinalizando o que deveria corretamente. Então, você tem um risco de um processo inflacionário ao longo desses 4 anos ainda mais grave do que foi no período passado. Então, assim, você tem um cenário como um todo na economia brasileira, infelizmente, que vislumbra o quê? Um crescimento baixo que vai se manter ao longo desses 4 anos, uma taxa de câmbio permanentemente depreciada, não volta mais para aquele patamar que a gente tinha de 2 nesse período. E você tem uma inflação também permanentemente elevada, ou seja, a renda disponível da população tende a perder. Vai diminuir. Porque a inflação mais elevada, a renda real tende a cair. Com o mercado de trabalho, o emprego em geral também é muito pior. Então, a única coisa que cresce no país hoje é o quê? Para não ficar num cenário muito negro, né? É a exportação. Você tem uma taxa de câmbio que vai tornar muito produto exportável competitivo. Então, assim, muita coisa de manufaturados que não era competitivo, a taxa de câmbio nesse patamar vai ajudar. E a agricultura. Por mais que a gente reclame como um país desse tamanho pode depender tanto de agribusiness, infelizmente depende e também felizmente depende, porque é o agribusiness que ajudou o país a crescer muito nos últimos anos, especialmente no interior, onde tem áreas que são muito dependentes de agronegócio e vai continuar sendo o carro-chefe de crescimento no Brasil nos próximos anos, isso eu não tenho dúvida. Agora, esse impacto no câmbio, do câmbio nas exportações, você acha que ele demora quanto tempo? Porque ele demora um pouco para aparecer, né? Isso a gente pensa muito na taxa de câmbio nominal, a gente tem que ver a taxa de câmbio real, que é essa que é relevante para quem vai exportar, né? Desconta a inflação doméstica e a inflação lá de fora. Essa taxa de câmbio real, ela subiu muito pouco ainda de 2011 para cá. Então, de 15%, 20%, dependendo da métrica que você considere. Quando você pensa os outros choques cambiais que a gente teve no passado, 99, 2003, a gente viu essa taxa de câmbio real subindo 50%, 70%, 80%. Quer dizer, de tudo que subiu, quase 3,20, quase 3,30, ainda não chegou. Agora, pode ser que com esses números que vão ser colocados nas estatísticas agora de câmbio real, que a gente precisa saber as taxas de inflação desse período também, para descontar dentro da taxa de câmbio nominal, a gente provavelmente vai ter uma taxa de câmbio real que vai subir mais. Aí eu acredito que você pode ter um impacto maior em termos de quanto ao longo desse ano. Então, você pode começar a ver uma exportação maior e exportação para quem está crescendo. Então, por exemplo, exportação para os Estados Unidos, que tem um ritmo de crescimento forte nos últimos anos, vai continuar esse ano, é uma tendência. Então, empresas hoje que exportam para os Estados Unidos tendem a sair ganhadoras nesse cenário. No caso de 2016, então, que todo mundo acha que poderia ser a redenção, que a presidente falou que poderia começar a melhorar no quarto trimestre, né? 2016 você acha que vai ser um outro ano difícil, então? Sim, você tem um crescimento fraco esse ano, né? Queda de PIB de 1% ou provavelmente mais do que isso, né? 1,5%, 2% pode acontecer. Depois você cai tanto uma economia, em geral você tem um efeito rebote, como a gente chama, né? Não dá para quem está nos assistindo acreditar que por conta de um ajuste fiscal que está sendo feito agora, este ajuste fiscal vai resolver a economia, porque é uma crise muito maior do que simplesmente ter um primário melhor. O primário melhor hoje serve para quê? Para postergar a perda do investment grade. Garantir que o país vai continuar na mira dos investidores. Exatamente, que é uma coisa extremamente positiva. Mas imaginar que com isso vai ter uma retomada de crescimento, as condições não estão dadas para isso. Eu acho que infelizmente a gente chegou a um ponto que lembra muito o que foi o governo Sarney, uma parte do que foi o segundo mandato do governo Fernando Henrique, que já tinha uma crise de credibilidade da imagem do presidente, que já ninguém acreditava mais, porque achava naquela época que mentiu em relação ao passado, que o que tinha feito não funcionou. Então, perde-se a confiança da população e do empresário. Mas é uma situação desconfortável. Para um país que já avançou tanto no passado, é uma sensação de retrocesso, de que você está perdendo muita coisa que você conquistou. A nossa sorte é que tem instituições que impedem que essa volta seja muito mais intensa. Então, a gente consegue passar por esse período, esperar o próximo presidente para começar a reajustar a casa. Ou seja, a gente não é Argentina e Venezuela nesse sentido. Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu conversei com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Conversamos um pouquinho sobre as perspectivas para o Brasil. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigado. Obrigado. E continue com a gente. Até o próximo Café na Arena e assine nosso canal no YouTube. Até logo.